Tá começando agora o Mulheres que Encorajam. Fica com a gente até o final. E não se esquece de curtir e compartilhar agora mesmo essa mensagem com mais alguém. Nós te reverenciamos, Senhor, nessa noite, por estarmos na tua casa, Senhor, pisando neste lugar santo, Pai. É uma honra, Senhor, estar na tua presença, poder te servir com nossos dons e os nossos talentos, Pai. Te glorificar, te honrar por quem tu és, Senhor. O nosso mestre, o nosso Pai amado, o nosso guia, o nosso melhor amigo. A ti, Senhor, entregamos toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai, para fazer o sobrenatural, Senhor, na noite deste dia. Te pedimos, Senhor, que seja um culto diferente, Pai. Que haja uma adoração diferente neste lugar, Deus, Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, por algo novo nessa noite, Pai. Algo que eles não experimentaram ainda, Senhor, que tu possa derramar na noite deste dia. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada irmão que adentrou neste lugar, por aqueles que estão pensando ainda aí e estão desistindo por algum motivo, por aqueles que foram impedidos, que o Senhor venha desembaraçar os caminhos, Senhor, mas em nome de Jesus, Pai, que nesta noite estejam aqui aqueles escolhidos, Pai, para receber uma porção dos céus, Senhor, nesta noite. Que venha, Senhor, uma palavra rima, Pai, aos nossos corações. Que o Senhor use a minha boca, Senhor. Que o Senhor me use apenas como um instrumento, Senhor, uma porta-voz daquilo que está no teu coração. Que a mensagem, Senhor, seja entregue nesta igreja, Senhor, para estas pessoas, Senhor, seja passada com zelo, com temor e com cuidado, Pai. Eu te glorifico, meu Deus. A honra é tua, a glória é tua, Senhor. É por ti e é para ti, Pai. É o que eu quero nesta noite, Pai, te pedir. Que o Senhor nos inunde, Senhor, nesta noite. Que o Senhor nos encharque com um amor sobrenatural. Que o fogo da tua unção, Pai, possa contagiar a cada um de nós. E que essa chama, Senhor, que arde dentro de nós, possa incendiar, Senhor, aqueles que nos rodeiam, seja na nossa casa, seja neste bairro, Senhor, mas que em nome de Jesus nós saiamos daqui, Senhor, não apenas como uma frase clichê, mas que verdadeiramente saiamos daqui transformados, Senhor, que possamos receber do alto os céus algo diferente, algo renovado, meu Pai, para as nossas vidas. Faça um movimento sobrenatural, Senhor, em nosso meio, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom. A mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui, servindo ao Senhor mais uma vez. E com essa responsabilidade, né? Com a nossa pastora em outro estado. E ela ter confiado a mim, estar compartilhando com os irmãos uma palavra. E quando ela me convidou, eu já tinha uma palavra que estava ardendo no meu coração. E eu já tinha tido a oportunidade de compartilhar com ela. Obrigada. Eu já tinha tido a oportunidade de compartilhar um pedacinho dessa palavra com ela. E o Senhor tem me movido muito através dessa palavra. E eu quero partilhar ela hoje com vocês. Porque eu acredito que aquilo que abençoa as nossas vidas, elas precisam ser derramadas, né? Se está me abençoando, se está derramando, eu preciso transbordar. E por isso eu creio que é a minha missão hoje aqui. Eu sou Mona Torinho, Mona Lisa. Eu congrego na Igreja Batista do Caminho das Árvores, lá na sede. Tenho a pastora Ana como uma grande amiga, já compartilhamos do mesmo altar, em troca, né, como parceira de teatro. E hoje eu faço parte do Ministério Infantil também, né, da EBD. Sou missionária. Quando fala em evangelismo, né, eu chego e fico assim, que horas é? A vontade de ir junto. A gente tem nossas demandas, né? Tenho um filhinho de 3 anos, sou casada com o Marcelo, moro aqui pertinho também e agradeço ao Senhor
pela oportunidade de estar aqui. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 2. Gênesis 26, 2. E diz assim a palavra do Senhor: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém? Podem assentar. Senhor, essa é a tua hora. Que mais uma vez, Senhor, eu te peço que o Senhor venha me usar para transbordar essa mensagem que o Senhor tem feito arder dentro do meu coração. Meus irmãos, abram seus corações para receber cada um a sua porção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela fala sobre Isaac, né? Quando ele passa por um tempo de fome lá na terra que ele vivia em Gerar. Era um tempo de seca, um tempo de muitas dificuldades, um cenário completamente desfavorável. E o plano lógico para ele, nesse momento que estava passando por essa dificuldade, era ir ao Egito. Era a saída mais favorável naquele momento. Porque lá no Egito havia provisão. Lá no Egito tinha prosperidade, lá havia fartura. E na cabeça dele seria a melhor situação, né? Não teria necessidade dele continuar passando por aquela fome, por aquela seca, se havia para onde ir. Mas é aí que Deus ele faz algo poderoso. Deus ele faz algo tremendo nessa hora. Há uma liberação do céu sobre a vida de Isaac, e Deus diz assim: não desças ao Egito. Não vá para o Egito. Habita na terra que eu te disser. E nessa hora, Deus ele acaba renovando essa promessa que ele fez para Abraão. É do verso 3 em diante, como a gente leu, né? Ele começa a garantir a presença dele. Deus ele promete a bênção, ele promete a multiplicação. Ele renova tudo aquilo que um dia ele falou para Abraão, ele fala para Isaac. Fica onde eu te disser, que lá eu te abençoarei. Lá eu vou fazer multiplicar a tua semente. Tudo aquilo que eu prometi a teu pai vai vir sobre a tua vida. E Isaac obedeceu, que é um dos maiores princípios, né, da palavra. A obediência. A gente já sabe o que aconteceu com muita gente que desobedeceu, né? E Isaac, ele decidiu obedecer. E muitas vezes a gente vive em situações como essa. A gente está passando por nossas dificuldades, dificuldade financeira, né, dificuldade de relacionamento, alguns problemas de casamento, problemas no trabalho. E a nossa primeira saída é sair de lá. Eu vou aonde tem provisão. Eu vou aonde tem uma saída para mim. Né? Não tenho o que fazer aqui. Aqui eu não vou prosperar. Aqui não vai continuar dando. E aí é a hora que o Senhor diz assim: opa, espera aí. É aí mesmo que eu quero que você fique. É aí que eu vou fazer você multiplicar. Mas funciona assim para todas as pessoas? Não. O segredo aqui está na obediência de Isaac. Isaac obedeceu. E pela obediência dele, Deus fez com que Isaac semeasse e colhesse a medida de 100 por 1. Tudo aquilo que Isaac fazia, Isaac prosperava. Tudo que ele plantava, ele colhia. Isaac cavava poços, os poços davam água. Aonde Isaac colocava os pés dele, prosperava. E Isaac passou por vários lugares. Ele passou por várias regiões. Durante todo o capítulo, a gente pode ver as mudanças de cidade que Isaac teve, né, nesse período aí. E todas as vezes o Senhor fez multiplicar as bênçãos
sobre a vida de Isaac. Em um ano de fome, onde não se esperava nada, onde não se tinha expectativa de nada, em um lugar onde todos estavam perdendo, Isaac prosperou. Em um lugar onde ninguém tinha nada, Isaac tinha de maneira multiplicada. Porque havia uma liberação espiritual antes da colheita material. Antes dele colher, Deus liberou. Antes dele semear, já havia sido liberado dos céus uma porção para a vida de Isaac. Uma bênção para a vida de Isaac. E a partir dessa liberação espiritual, Isaac se movimentou. E é essa palavra que tem me feito viver o ano de 2026. O movimento. Às vezes o ambiente à nossa volta, ele não vai mudar. As circunstâncias ao nosso redor não vão mudar. Aí você olha, a sua conta bancária, ela continua a mesma. Não vai para lugar nenhum. Porque o que Deus está esperando de você é um movimento interno. É uma decisão interna. Quando eu me movimento, aqueles que estão inertes ao meu redor, eles passam a se movimentar também. Porque aqueles que estão inertes, a inércia, ela é incomodada por quem se movimenta. Se você reparar, se você chegar em um lugar muito sujo, está todo mundo acostumado com aquela sujeira. E aí você olha aquilo ali, eu acho que eu vou limpar. Pega uma vassoura, começa a limpar. Você não pediu ajuda de ninguém, você não falou com ninguém, mas o seu movimento começa a incomodar quem está parado. Porque aquele movimento faz com que as outras pessoas comecem a pensar, ela está me obrigando a fazer. Inconscientemente, a pessoa começa a pensar, eu estou me sentindo impelida a fazer, porque ela está me obrigando. Estava tudo bem quando ninguém fazia, mas na hora que um fez, eu começo a mexer no sentimento dos outros. Eu começo a mexer na decisão do outro. É por isso que o movimento, ele acaba sendo um divisor em muitas decisões, em muitas coisas que acontecem na nossa vida. Porque quando você decide, você movimenta, você gera uma ação e existe uma reação. Ninguém vai ficar parado com o seu movimento. Opa, ela está indo, eu vou ter que ir atrás. Eu vou seguir esse fluxo. Eu não quero continuar parado. Porque se ela está indo, ela está se movimentando, ela está prosperando, alguma coisa tem ali. Então a pessoa começa a ficar incomodada. Então o que aquelas pessoas que estavam lá na cidade de Gerar fizeram? Quando começaram a ver Isaac prosperar, elas se incomodaram. Os fariseus ficaram tão incomodados, foram tão cheios de inveja, que eles tentaram de tudo atrapalhar a vida de Isaac. Até conseguirem expulsar ele de lá. E é assim na nossa vida. A inveja, ela não é algo que, eu estou vendo o que ela tem e eu gostaria de ter o que ela tem. Aquela pessoa está tendo aquilo, eu queria também. Isso não é inveja, isso é admiração. Você querer o que o outro tem não é inveja. Inveja é quando você não quer que o outro tenha porque você não tem. Isso é inveja. E esse sentimento, ele corrói. Corrói porque você não sai do lugar. Você só não quer que aquela pessoa continue indo. Você não quer que aquela pessoa continue prosperando. Você não quer que aquela pessoa siga se movimentando. Porque eu não estou disposto a fazer o mesmo. Porque eu não estou disposto a me movimentar também. Então eu não quero que você se movimente. Isso é a inveja. E essa inveja fez com que eles se incomodassem tanto com esse crescimento que eles começaram a entupir os poços de Isaac. Eles começaram a atrapalhar a vida de Isaac e expulsaram ele. E aí Isaac mudou de região, foi para outro lugar. Lá a partir do versículo 17 vai contar, né? Ele foi lá para o vale de Gerar e ele acabou que cavou um novo poço. E todos os poços que Isaac cavava davam água. Todos os poços que Isaac cavava, onde quer que ele fosse, na região que ele fosse, não importasse a seca que tinha, dava água. Mas sempre tinha aquele que entulhava os seus poços. Sempre tinha um que não queria que ele saísse daquele lugar de bênção. Mas o grande segredo, a grande chave aqui,
é que a bênção ela não ficava no lugar que Isaac estava. A bênção estava com Isaac. Então, não importava o ambiente que ele fosse, a bênção estava com ele. Isaac carregava as bênçãos do Senhor. Então, aonde Isaac pisava, ele levava com ele todas as bênçãos que o Senhor já tinha liberado sobre a vida dele. E é assim comigo e com a sua vida. Não importa o ambiente que a gente esteja, aonde a gente pisar a planta dos nossos pés, ali vai prosperar. Aonde eu colocar as minhas mãos, aonde vocês colocarem as suas mãos, vai prosperar, porque a bênção está dentro de nós. Nós carregamos uma essência que poucos lá fora têm. Ah, mas eu conheço muita gente do mundo que prospera. Também conheço. Conheço muito. Mas até onde vai essa prosperidade? A que modo, né, essa prosperidade vem até eles? A gente não. A gente carrega uma essência divina. A gente carrega uma luz. A gente carrega um poder que às vezes a gente não tem dimensão de que poder é esse. Aonde nós somos capazes de chegar. Mas isso exige movimento. Porque Deus não opera em quem está sentado. Deus não tem como fazer acontecer em quem está paralisado. Ele precisa ver essa ação. Ele precisa ver o seu caminhar. Ele precisa ver a sua disposição. Porque Deus ele vai operar na dedicação, com uma intervenção divina, uma capacitação divina, mas Ele precisa que você queira fazer. E aí as coisas acontecem. Não ia existir água se Abraão se Isaac e os seus servos não estivessem dispostos a cavar. Não existiria poço. Não existiria poço. Eles não encontrariam águas vivas, como diz lá no versículo. Deixa eu ver onde foi. 19. Quando ele mudou de cidade mais uma vez, Isaac estava naquele vale e os servos decidiram cavar mais um pouco. E ali eles acharam um poço de águas vivas. Mas qual foi o movimento deles? Eles não mudaram de cidade e ficaram parados. Eles se movimentaram. Opa, aqui não tem nada, eu preciso plantar novamente, eu preciso fazer novamente, eu preciso... E eles foram fazendo tudo de novo. Começando do zero. E ali ele prosperava. O Senhor multiplicava abundantemente sobre a vida de Isaac, aonde ele ia. Porque nem toda prosperidade vai depender do ambiente. Claro que se você estiver em um ambiente próspero, é mais fácil você prosperar junto. Mas muitas vezes o Senhor quer fazer você prosperar dentro desse ambiente onde você não vê nada. Onde você não enxerga nada. É ali que o Senhor quer fazer você prosperar. E eu não estou falando apenas de prosperidade financeira. Eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu estou falando de sermos prósperos em Deus em todas as áreas das nossas vidas. Aqui onde você... Uma vez eu ouvi uma irmã comentando com essa saída das igrejas, né? Das filhas. E ela comentou com um coração muito pesar sobre como ficou a situação da igreja dela. Eu disse, minha irmã, Deus está pouco se importando. Quem que é a mãe, quem que é a filha, quem que fundou, quem deixou de fundar. Deus quer saber o que é que você vai continuar fazendo para a sua igreja prosperar. O que é que você vai fazer agora que não existe uma igreja mãe para poder orientar? Porque os recursos ele já deu. Está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de você, de você. O recurso está aí. E cadê? E o que é que eu estou fazendo com os dons e os talentos que o Senhor me deu? O irmão estava aqui, eu estava aqui olhando ele, não tinha um instrumento, não tinha ninguém acompanhando, e ele estava louvando com a alma dele. Ele estava louvando com uma essência que com certeza atingiu o céu de uma maneira sobrenatural, porque ele colocou a alma dele no que ele estava fazendo.
E é isso que o Senhor quer de nós, adoração sincera e verdadeira. Senhor, não importa, enquanto o Senhor não mandar o baterista, eu estou aqui. Enquanto o Senhor não mandar o guitarrista, eu continuarei louvando. Enquanto o Senhor não mandar o tecladista, eu vou continuar entoando a minha voz. Porque Ele não precisa dos instrumentos. Quem precisa muitas vezes somos nós, que chegamos cansados, que chegamos sobrecarregados, e a gente chega na igreja e diz assim, opa, cadê? Cadê os levitas? E Deus está dizendo assim, eu só preciso de um. Eu só preciso de um para eu derramar. Eu só preciso de um coração cheio e disposto para eu entregar. E quando Ele encontra, Ele derrama. Mas só quem tem um ouvido e um coração sensível é capaz de receber. É capaz de entender a atmosfera que Deus cria por conta de uma pessoa. E aí quando Ele encontra duas, meu irmão, aí... E quando Ele encontra 3, e 4, e 5, é fogo do céu que cai. E não tem como a gente ficar parado. O movimento acontece. Quando ele começou a dançar aqui Efésios 6, eu já fiquei com vontade de tirar o sapato. E a minha vontade já era de lançar uma coreografia ali com ele. Porque ele estava lançando uma coreografia aqui. Quem não percebeu... Mas por quê? Porque existia um movimento da parte dele. Ele disse assim, eu estou aqui para entregar o meu melhor. Não sair de casa com minha esposa, com minhas 2 filhas, para chegar lá, ficar com o microfone na mão, cumprindo um roteiro. Não. Nenhum de vocês veio aqui para marcar ponto. Porque Deus não trabalha com folha de ponto. Deus não trabalha com folha de ponto. Ele está pouco se importando se você está indo todo domingo para a igreja. Ele quer saber o que é que você está fazendo como igreja. Dentro da sua casa, no seu trabalho. Porque, irmão, não existe dicotomia no reino de Deus. Não existe secular e igreja. Nós somos igreja onde nós vamos. Nós somos igreja em todo lugar. Mas no meu trabalho secular não, irmão. Você faz parte deste mundo, mas você não é o mundo. Mas nós somos o céu nessa terra, porque nós temos um pedaço de Deus dentro de nós. E aonde a gente vai, nós precisamos manifestar esse reino. Nós precisamos manifestar essa glória, essa graça de Deus. Meu chefe não deixa eu falar de Deus, problema dele, é o que eu tenho para falar. Porque a palavra me diz que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Meu irmão, se você não falar de Deus todo dia, você não vai pregar Ele. Não adianta vir para evangelismo no domingo, se durante a semana você não fala de quem você quer falar no domingo. Hipocrisia não faz parte do reino de Deus. Ou a gente vive o evangelho, ou a gente vive o reino de Deus, ou esqueça ficar sentado no banco, achando que você está cumprindo uma tabela ou agradando a pastora Ana. Porque Deus não está pouco se importando quem você está agradando. Deus não quer saber com quem é que a gente está interessado em agradar. E Isaac, ele estava ali. A bênção era sobre Isaac, era sobre a promessa que ele tinha dado ao pai de Isaac. Deus fez uma promessa a Abraão, ele não ia descumprir aquela promessa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele ia cumprir. E ele sabia que ele precisava seguir cumprindo. Então ele foi lá para Isaac e reafirmou, eu vou continuar multiplicando a tua semente. Eu vou continuar fazendo. E Deus prosperava, aonde ele ia. A água subia dos poços, não importava quem queria entulhar os seus poços. Hoje você pode estar numa situação dizendo assim, Mona, mas tem gente entulhando meus poços, mas Deus não está nem aí para isso, cave outro. Cave outro poço, cave outro poço. Não se apegue a esse poço entupido, eu vou te dar mais água em outro. Eu vou fazer jorrar água em novos poços, cave. São novos poços, é novo ambiente, é novo lugar, é nova cidade, não importa onde Deus vai te colocar.
Ah, mas esse lugar tem mais seca de onde eu estava. Cava o poço. Deus vai fazer jorrar. Deus vai fazer jorrar. Mas depende de quê? De uma ação somente. É só de uma ação. É você querer fazer com que este poço gere água. Pode até estar seco, mas se você tiver fé, meu irmão, Deus vai fazer jorrar. Deus vai fazer jorrar. Porque quando o céu libera, a terra responde. A terra responde. Deus, o que Ele prometer na sua vida vai se cumprir. E tudo ao seu redor vai contribuir para que aconteça. Tudo. Tudo. Eu comecei esse ano de 2026 nesse movimento. E eu não quero aqui falar de política, porque para mim não interessa, mas eu quero citar uma pessoa, independente daquilo que a gente crê politicamente falando, mas a atitude do Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, ele fez uma caminhada que movimentou milhares de pessoas. E independente do discurso, porque não foi o discurso dele que me motivou a isso, mas a ação dele me chamou muita atenção. O Senhor já vinha gerando essa palavra no meu coração, e quando eu vi esse movimento do Nicolas, eu falei assim, meu Deus. Ele deu um passo, sozinho. Ele deu um passo, ele deu um passo, de repente ele estava caminhando com 3 pessoas, com 5 pessoas, com 10 pessoas, com 100 pessoas, 500 pessoas, e milhares de pessoas se juntaram a um movimento que ele deu. E eu fiz assim, é isso. É isso que o Senhor está falando, é isso, é um movimento. Ele não precisou de muita coisa. Ele usou a internet, falou que ia fazer, fez, e as pessoas seguiram ele. E quando a irmã fala aqui, quem está aqui para encorajar o outro? Para influenciar o outro? Porque nós não precisamos ter milhões de seguidores no nosso Instagram para sermos influenciadores. Nós somos influenciadores do reino. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. E aquilo que a gente faz precisa influenciar quem está à nossa volta. E eu fiquei assim, uau, que jovem inteligente. Ele só precisou dar um passo. E é o que eu vou fazer na minha vida. É o que eu vou fazer. Eu vou sair da sequidão, eu vou sair dessa terra seca, eu vou fazer como Isaac, eu vou sair deste lugar que eu estou para alcançar o lugar onde Deus quer que eu vá. O lugar que Deus quer que eu alcance. Ah, o movimento do Nicolas não deu nada. Não deu os nossos olhos. Mas e os olhos do Senhor? Ah, meu movimento não está dando nada, eu não estou vendo nada acontecer. Quem disse? Quem disse? Não está os nossos olhos carnais. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, há um reboliço espiritual acontecendo na nossa vida. Há um reboliço espiritual por conta do nosso movimento. E eu decidi, eu falei, esse ano eu vou me tornar uma influenciadora grande. Ah, Mona, você tem milhões de seguidores? Eu tenho não, gente. Mas eu vou influenciar muita gente. Sabe por quê? Porque eu decidi me movimentar. E quando eu decidi me movimentar, Deus começou a me dar projetos. Deus começou a me dar ideias. Deus começou a clarear a minha mente. Gente, foi vindo tanta coisa de janeiro para cá. E eu já consegui executar tanta coisa. Ontem foi o lançamento do meu projeto. E eu fiquei assim, uau, Senhor, era isso que o Senhor queria, um movimento. Um movimento. E aí o Senhor começa a alinhar o seu trabalho com os propósitos do reino. Eu sou artista de lettering, eu faço pinturas à mão, pinto parede, caneca, camisa. E Deus me deu um projeto para trabalhar com arte com mulheres. E lá no passado, há 10 anos atrás, eu tinha um trabalho que eu fazia com mulheres. A gente estudava sobre as mulheres da Bíblia, né? Nos reuníamos toda semana nas casas de outras mulheres. A gente ficava trocando, né? Rodando, fazendo rodízio de casa. E esse projeto cresceu até o dia que o Senhor me enviou para a Argentina como missionária. Eu fiquei 4 anos lá e voltei com a pandemia. E de lá para cá eu estava paralisada, né? Eu estava parada, digamos assim. E o Senhor começou a gerar novamente, né? Dentro de mim esse desejo de me movimentar.
de fazer novamente as coisas acontecerem. E quando isso aconteceu, Deus me deu esse projeto. Um projeto Criadas para Criar, que é um projeto de arte com conexão com Deus. É dos céus. É dos céus. E por que você tem tanta certeza, Mona? Porque eu estou me movimentando. Porque eu estou buscando. Porque eu estou indo aonde o Senhor quer que eu vá. E aí o que ele faz? Ele alinha o nosso trabalho com os propósitos dele. Porque é isso que ele faz. E aí você se sente regozijado. Você se sente... Ah, Mona, você saiu de todas as situações. Você tá... Ainda não. Ainda não. Mas com os meus olhos espirituais, eu já me vejo em lugares muito mais altos. E hoje eu estou aqui justamente para isso, para encorajá-los a se movimentar, porque Deus quer derramar. Deus quer começar a entregar projetos novos. Deus quer começar a abençoar relacionamentos. Deus quer mudar a história de famílias. Deus quer fazer essa igreja crescer. Deus quer multiplicar as sementes que um dia já foram plantadas. Mas está faltando regar, está faltando semear, está faltando trocar a terra, colocar adubo. E Deus está dizendo assim, quem são esses que vão fazer acontecer? Quem é que vai pegar no arado? Quem é que vai trocar a terra? Quem vai jogar, vai lançar as sementes? Quem vai fazer? E Deus está esperando, quem levante a mão e diga assim, eis-me aqui, Senhor. Conta comigo, sou eu que vou fazer parte desse movimento. Eu quero ser partícipe desse movimento. Eu não quero mais ser apenas espectador do que está acontecendo na minha vida. Eu quero ser protagonista. Protagonista da minha vida, protagonista das coisas que o Senhor está prometendo, do que o Senhor está fazendo. Dentro de mim, dentro da minha casa, na minha cidade, na minha nação. Eu quero participar deste movimento dos céus. Aleluia. E Deus quer fazer uma liberação espiritual nesta igreja. Porque eu creio, se Ele tem feito arder essa palavra dentro de mim, para transbordar, é porque esse movimento não pode continuar parado. É porque esse movimento ele precisa expandir. Essa liberação precisa se estender aos 4 cantos dessa terra. E nós precisamos ser esses semeadores. Nós precisamos liberar aquilo que está retido nos céus. Mas o Senhor está perguntando assim, ó, com quem eu posso contar? Quem são essas pessoas? Quem está com o coração disponível para fazer esse movimento acontecer? Porque a bênção está com a gente. A gente já sabe disso. A bênção está comigo e está com vocês. Aonde é que a gente vai pisar para fazer prosperar? A gente precisa primeiro fazer um movimento interno. Esse movimento precisa começar de dentro para fora. Porque se a gente ficar esperando os impostos baixarem, se a gente ficar esperando o político parar de roubar, a eleição chegar, para que as coisas comecem a mudar, aí, meu irmão, não vai mudar. Aí não vai mudar. Porque ou muda primeiro em cada um de nós, ou a gente assume a responsabilidade dessa mudança, ou nada em nossa volta ela muda. Não muda porque nós não somos capazes de enxergar a mudança. E ainda que mude, a gente não enxerga, porque não mudou primeiro aqui. A nossa mente, ela é um catalisador gigantesco para o bem e para o mal. É um negócio tremendo a nossa mente. Ou ela nos leva para as coisas ruins, ou ela nos leva para algo bom. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que trazer à nossa mente o que nos traz esperança. E é todo o tempo. A gente está pensando em coisas, gerando em nosso coração o que nos traz esperança. Porque o mundo já tem miséria demais. Lá fora as coisas estão ruins demais. Mas se a gente ficar com os nossos olhos nas coisas terrenas, no que está acontecendo, nós deixamos de enxergar as coisas espirituais. Nós deixamos de enxergar o que o Senhor está assim, ó, com as mãos estendidas, liberando. E quem está entendendo, está recebendo. Quem está entendendo, está movimentando. Quem está entendendo,
está prosperando. É por isso que em um tempo com tanta escassez que a gente vive, com tanta pobreza, que muita gente entrou na pobreza nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia para cá, tanta pobreza que a gente tem visto, tanta violência, né, aumentando, e tem gente prosperando, e tem gente crescendo, e tem gente saindo do lugar que estava. Opa, mas por quê? Porque tem pessoas que entenderam. Existem pessoas que já entenderam que para sair de onde está, ela precisa se movimentar. Ah, minha irmã, você está falando isso, você não sabe o que eu passo. Você não sabe a situação de lá de casa. Você não sabe como é meu marido, como é minha esposa. Mude você primeiro. Depois que você mudar, as pessoas à sua volta vão começar a mudar também. Elas vão começar a se movimentar. Elas vão começar a se movimentar. E eu digo isso principalmente porque tem acontecido comigo. Não é só eu leio a palavra e eu vou vendo as coisas acontecerem na minha vida também. No momento que eu tomei essa decisão, que eu decidi criar esse projeto, e eu fui trabalhando para esse projeto acontecer, fui trabalhar para o meu lançamento, que foi ontem. E meu marido acordou 6 horas da manhã e ele preparou uma água saborizada, preparou o lanche para eu levar para as minhas convidadas, para as minhas alunas. E eu não pedi nada. Mas porque ele viu o movimento que eu estava fazendo, ele decidiu participar. E é assim que vai funcionar na nossa vida. É amigo, é marido, é filho, é mãe, é pai, é igreja, e as pessoas vão começar a se movimentar. Ela está fazendo, eu vou fazer também. Ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ajudar. Minha irmã, o que está precisando aí? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero trazer alguma coisa, nem que seja uma toalha para colocar na mesa, mas eu quero participar desse movimento aí que você está fazendo. Eu não vou ficar de fora, não. Sabe por quê? Porque quando a gente chega com a nossa bênção, todo mundo ao nosso redor é abençoado também. Porque Deus multiplica. Ele multiplica. Não fica só na gente. Não fica só com a gente. Deus derrama. Ele entrega. E é isso que Ele quer fazer nessa noite. Ele quer multiplicar, prosperar a vida de cada um de vocês. E dos que não estão aqui também. Porque eu creio que através do movimento que Ele fará na vida de vocês, outros serão abençoados. E eu já vejo aqui essa igreja cheia, vocês precisando ampliar, e vai para frente, e vai para trás, e vai crescer, e não tem para onde ir, vai querer outro lugar. Porque Deus, quando Ele decide abençoar, Ele não para mais. E quando a gente decide receber, aí não tem como. Aí o céu escancara, as portas se abrem, aquilo que estava travado destrava, o que estava impedindo deixa de impedir, aquele irmão que não queria fazer nada começa a querer fazer tudo, aí de repente vai vir tanto levita aqui que vai faltar instrumento para tocar, e o irmão vai dizer assim, não tem, meu irmão, bota 2 teclados, bota 2 guitarras, bota baixo, porque as pessoas vão querer fazer parte disso. As pessoas vão querer e vão olhar, opa, que movimento é esse que está fazendo nessa igreja aí, eu vou lá ver. E vão passar aí na frente e vai dizer assim, opa, tem alguma presença diferente aqui, eu quero ver o que é que está acontecendo. Porque é assim. Quem nunca passou na frente de uma igreja, com os irmãos lá cantando, gritando, louvando, e diz assim, meu Deus, deu até vontade de ir ali, ó. Eu já passei de ônibus assim, com a igreja pegando fogo, eu fiz, eita, que eu queria estar ali. Porque chama a atenção, a presença atrai, o movimento atrai. E eu quero que vocês façam esse compromisso com vocês mesmos. Vocês e Deus. Eu quero que vocês olhem para o Senhor e digam a Ele, conta comigo, Senhor. Eu quero fazer parte deste movimento. Eu quero receber aquilo que o Senhor já está derramando na tua igreja. E quando eu falo igreja, é na igreja brasileira mesmo, é na igreja que está espalhada pelo mundo. Deus, Ele está fazendo acontecer. E quem vai ficar parado?
Quem vai continuar parado? Ah, minha irmã, não tenho mais idade. Tem. Tem. Porque quanto mais idade, mais experiência. Quanto mais idade, mais carga, né? Mais bagagem a gente traz. E aí o Senhor diz assim, ó, eu quero te levar a um nível mais alto. Eu quero mudar você de nível. Eu quero te tirar deste lugar para te colocar em um nível maior. Mas ele só depende do nosso coração. Só depende da nossa decisão. Quem está disposto a participar deste movimento? Quem está disposto a tirar de dentro de si aquilo que já faz parte do reino? Nós temos o DNA do Senhor. Uma frase que eu uso muito, né? Nós temos um DNA criativo. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não tenho dom de criação, não sou uma pessoa criativa. Todos nós temos. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou as cores, as formas, as flores, as paisagens. E quando Ele decidiu criar o ser humano, Ele disse assim, ó, fazei o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem a imagem dele e semelhança. E o que é que Ele colocou lá? O DNA de Deus. Nós temos o DNA de Deus. Então, nós temos o DNA criativo de Deus. Nós temos a arte dentro de cada um de nós. Ai, para que arte, irmão? Para você fazer o que você precisa fazer. Na cozinha, na costura, no trabalho, na tecnologia, na manutenção de computador, para tocar um instrumento. Tudo isso é arte. É dom de Deus. E como é que você sabe se você tem ou não? É só você me dizer. Você crê naquilo que vive dentro de você? Então você tem. Então você tem. Todos nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Capazes de fazer acontecer, capazes de fazer prosperar. E Deus quer exatamente isso. Ele quer pegar um pouquinho da criatividade de cada um, o dom e o talento de cada um, para gerar aquilo que Ele já planejou, aquilo que Ele já sonhou, na vida de vocês, pessoal, e nessa igreja também. É um pedaço dele se movimentando. E nós somos esse pedacinho dos céus nessa terra. Então, que nós possamos ser como Isaac nessa noite. Que a gente não olhe para as circunstâncias, que a gente não olhe para o ambiente à nossa volta. Que a gente não olhe para a situação que a gente vive. Eu sei que a vida adulta, ela muitas vezes é cruel. São muitas responsabilidades, muita cobrança, muitos afazeres, muitas demandas, muita rotina. E isso às vezes nos leva a um cansaço, um esgotamento físico, mental tão grande que não dá vontade muitas vezes de fazer para o reino. Porque a gente deixa com que tudo isso venha a sucumbir o nosso relacionamento com Deus. Mas Deus, Ele quer ativar dentro de nós uma parte que foi esquecida. Nos levar lá na criação, lá no Éden, e dizer assim, olha, você ainda faz parte dos meus planos. Você ainda faz parte daquilo que eu projetei. Não desista de você, porque eu jamais desistirei. Às vezes a gente pode até esquecer quem nós somos em Deus, mas Deus nunca esqueceu quem você é. Deus nunca esqueceu daquilo que Ele tem para você. A gente esquece. Muitas vezes esquecemos. Mas Deus não. E Ele hoje está olhando para cada um de vocês e dizendo assim, eu te conheço e te chamo pelo teu nome. Eu não sei o nome de nenhum de vocês aqui. Conheço o irmão ali, mas não lembro o nome. Mas Deus conhece e sabe o nome de cada um de vocês. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa neste exato momento. E talvez você tenha chegado aqui e tenha pedido a Ele uma direção, uma resolução, uma solução para um caso. E Ele está dizendo assim, eu já te dei. Está dentro de você.
Mas eu preciso que você se movimente. O poço está ali cheio de água. Tem água debaixo dessa terra. Você precisa cavar. Agora você precisa cavar. É trabalho. É trabalho. Tem muita gente que quer prosperar sem colocar a mão no arado. Não acontece. Não acontece. A menos que a gente viva de bolsas auxílios por aí. Mas se não for dessa forma, não acontece. A gente precisa trabalhar. Para o reino, para a nossa casa, para a nossa família. É o trabalho que vai dignificar. É o trabalho que vai nos fazer prosperar. E Isaac está aqui para nos provar isso. Mas ele não fazia o quê? Não olhava o ambiente. Ele não olhava para a fome, para a seca. Ele não olhava para nada disso. Tampouco os olhos dele estavam na prosperidade do Egito. Na provisão do Egito. Fazia até parte do plano dele. Porque racionalmente falando seria o mais lógico. Mas Deus disse não. Fica onde eu te mandar. Fica onde eu te colocar. É lá que você vai prosperar. E às vezes Deus nos muda de lugares, nos muda de ministério, de departamento. E a gente obedece sem entender. Mas Deus está dizendo, calma, eu vou te fazer prosperar. Eu vou te abençoar onde você for. Porque você já carrega isso dentro de você. Amém? Eu não sei até que horas eu tenho, mas eu queria que vocês orassem junto comigo. Mas eu não queria que vocês ficassem aí no lugar de vocês, não. Eu queria que vocês viessem aqui, para o altar. Eu não conheço, não sei se tem alguém visitando a igreja pela primeira vez, além de mim. Apesar de que eu já vim ensaiar aqui, né? Antes. Todos da casa, amém. Tudo bom? Eu sei que Deus, Ele tem algo especial. Vinha, podem... Ah, porque está filmando ali, é? Lá. Deus, Ele tem uma liberação dos céus nessa noite para a vida de cada um de vocês. E Ele me trouxe aqui não porque eu seja melhor, tenho nada para oferecer. Sou tão necessitada quanto qualquer outro. Preciso tanto da presença dEle como qualquer um de nós, qualquer um de vocês. Nós precisamos, porque sem Ele nós não somos nada. Nós não somos capazes de nada sem a presença. Mas existe algo especial para ser derramado nessa noite. Deus quer usar você de uma maneira diferente. E Ele precisa contar com o seu sim, com o seu sim, com o seu sim, com o seu sim. Ele precisa ver um coração disposto, disponível, apesar do cansaço, apesar do esgotamento, apesar da idade, apesar de. Ele quer a disponibilidade. Às vezes a gente faz muita coisa no automático. Eu vou abrir a igreja porque eu já abro todo dia, eu vou limpar porque eu já faço isso, né, no automático. E às vezes a gente está aqui com a vassoura na mão, está limpando, mas não está entendendo que essa limpeza faz parte de uma adoração. A gente não está entendendo que colocar a chave naquela porta e abrir a igreja é um ato de adoração. Porque tudo que a gente faz para o reino é para adorar e glorificar o nome dEle. Porque a igreja ela só está de pé porque existe pessoas como cada um de vocês que estão aqui para fazê-la ficar de pé. Mas eu sinto e vejo cansaço. Eu não conheço vocês, mas o Senhor conhece. E Ele está querendo tirar isso. Ele quer tirar algo que está impedindo, algo que está dentro do coração endurecido. Ele quer transformar. Porque Ele quer fazer prosperar. Ele quer fazer com que os evangelismos dia de domingo tragam tantos resultados a ponto da história desse bairro mudar. Porque a gente sabe que até para pedir um Uber para São Gonçalo é difícil. Mas Deus quer mudar a história desse bairro.
Deus quer mudar a realidade das famílias que vivem aqui neste bairro. E Ele precisa contar com cada um de vocês. Ele precisa contar com vocês. E quem vai estar disposto a isso? Com o coração entregue verdadeiramente para aquilo que Ele quer liberar. Feche os olhos de vocês, coloque a mão nos seus corações. Pai, está aqui a tua igreja, Senhor, os teus filhos, Pai, que já te servem há tanto tempo nessa casa, que o Senhor conhece pelo nome, Pai. Eu não conheço nenhum deles, mas eu quero em nome de Jesus, Pai, orar por cada um nessa noite. Eu não sei o que é que eles estão passando, qual a dificuldade, o ambiente que eles estão vivendo hoje, mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha mudar a realidade da vida de cada um deles, meu Deus. Que eles não olhem para a seca, que eles não olhem para a fome, que eles não olhem para a dificuldade, que o olhar deles, Senhor, estejam pautados e voltados para Ti, Senhor. Para aquilo que o Senhor tem já liberado na vida deles. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrantá-los, Senhor. Que o Senhor venha trazer um coração redimido, Senhor, na Tua presença. Que a necessidade, Senhor, de estar, Senhor, na Tua casa, não seja, Senhor, apenas no automático, mas que eles entendam, Pai, que a presença do Senhor não está quando eles chegam. A sua presença vem quando eles chegam neste lugar, Pai. Porque eles carregam dentro de si um pedaço do céu. Porque a sua presença está dentro de cada um deles, meu Senhor. E eu quero te pedir nessa hora, Pai, que o Senhor venha dar vigor, que o Senhor venha dar energia, que o Senhor venha dar disposição, Senhor, para cada um deles colocar a mão no arado e começar a cavar poços, Pai. Porque existe água debaixo dessa terra, existe água viva neste lugar, Senhor. Mas o Senhor está esperando aquele que vai dar o primeiro passo, aquele que vai gerar um movimento, Senhor, neste lugar. Deus, em nome de Jesus, vai agora capacitando cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero profetizar um tempo, Senhor, diferente neste lugar. Uma igreja, Senhor, avivada. Uma igreja, Senhor, remida, lançada nos teus pés. Meu Deus, eu profetizo, Pai, dons renovados neste lugar. Nestas vidas, Senhor. Venha aperfeiçoar agora, meu Pai, em nome de Jesus, os dons e os talentos que o Senhor já derramou na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Oh, Pai, vai fazendo agora um movimento celestial neste lugar. Vai trazendo, Senhor, pessoas que deixaram de vir, Senhor. Aqueles que estão desviados dos seus caminhos, que eles sintam arder novamente, Senhor, a chama nos seus corações. Que eles venham novamente, Senhor, a servir na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, vai trocando agora as palavras dos lábios dos seus filhos. Vai colocando um renovo, Senhor, nas suas pregações, nas suas ministrações. Meu Deus, vai dando estratégias de evangelismo diferente, meu Pai. Eles precisam alcançar aqueles que estão, Pai, perdidos. Eles precisam alcançar aqueles onde as famílias, Pai, não encontram mais esperança, meu Senhor. Mas a esperança, Pai, precisa vir de dentro deles. Eles precisam acreditar no que eles pregam. Eles precisam viver o que a Tua palavra diz. E eu creio em nome de Jesus que a partir desta noite, meu Senhor, algo sobrenatural vai acontecer nesta igreja. Algo sobrenatural vai acontecer através destas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus. Foi bom demais, né? Então eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!